Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui, começando mais um tempo de despertar o ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Porém, né, estamos aqui nessa sala espalhados, né? Daqui a pouco eu vou falar do Brasil, né? Estamos com Rio de Janeiro, São Paulo, e aí não sei de onde você é, que você nos assiste. Muita gratidão pela sua presença, né? E por estarmos juntos nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, dependendo sempre do horário que você nos dará a honra, né, de dar a possibilidade de estarmos juntos nesse momento tão importante para nós, né? Nós que estamos aqui, nós consideramos importantíssimo esse momento, que é um momento do autoconhecimento, do autodescobrimento, uma proposição de nos autoiluminarmos, e a gente sabe que isso não é uma tarefa muito fácil, né, para nós espíritos imperfeitos, em busca da nossa perfeição, mas nós propomos o grupo para a gente poder dar força, apoio, conhecimento uns para os outros, cada um contando a sua experiência. Assim a gente vai crescendo juntos e formando uma constelação no futuro. Agora sim, vamos ao bom dia, né, dessas convidadas, né, participantes especiais dessa sala, começando por Pamela. Bom dia, Pamela. Bom dia, é uma alegria imensa estarmos aqui novamente e que possamos usar a palavra que a dona Miriam elegeu para que a gente trabalhasse a semana que foi o pensamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, minhas queridas, meus queridos internautas. É o pensamento. Vamos trabalhar nesse pensamento que tem muita força. Se nós pensarmos errado, coisas ruins, né? Vamos acatar, pegar, transmitir tudo a coisas ruins. Coisas boas, vamos crescer com o despertar da consciência as mais felizes. Que lindo! Tem tudo a ver com o nosso estudo dos dois parágrafos, um parágrafo, na verdade, né? A citação e o parágrafo, lá na página 53, nós estamos estudando, para você que já tem o nosso livro aí, né? O livro do Sebastião, não o meu. O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo. Né? Então, você pode acompanhar-nos na página 53, é onde nós estamos estudando aqui, né, a introdução. Aliás, é na página 54, mas semana passada foi na página 53, né, o Criador e a Criatura. Lemos o primeiro parágrafo da explicação, e foi bem isso mesmo, né? O fechamento foi sobre o pensamento, né? E como um poder criador inigualável, né? Então, nós vamos entender que ele é uma força motriz que nos auxilia, e junto com o pensamento, né, tem a vontade, né? Então, como ela é importante nesse processo para que tudo aconteça, né? E aí você vai analisar a sua vida, você fala, se eu não tiver vontade de estar aqui hoje, não estou, né? Ou às vezes posso até vir de corpo, né? Como a gente fala, tá o corpo, mas a mente está longe, né? A pessoa está processando outras coisas, não consegue estar ali naquele momento, né? Então, porque essa gestora, né? A vontade ela é muito forte mesmo em nós, né? Ele coloca aqui para nós que ela é a dirigente que vela e se esmera no cumprimento da lei. Então, ela é dirigente mesmo, ela dirige, né? Ela vai e direciona você em termos mentais, né? O seu pensamento, né? Você vai conseguir trabalhar melhor conforme essa vontade te direciona, né? Porque ela é dirigente, né? E aí até você estar aqui não é um problema. Às vezes você vem de corpo, mas a mente não vem, não adianta nada, né? Não é por aí, Pamela? O que você acha? Nesse primeiro
questão aí da criação, né, e do nosso Criador, né? Criador e criatura. Então, eu vou falar uma coisa muito interessante, que isso lembra muito a temática do terceiro livro, que é exatamente a nossa condição do nosso poder co-criador em nós, né? Então, o Espírito cria e nós co-criamos, e nós estamos rumando a sermos criadores de mundos, né? E assim, as pessoas, né, falam assim, nossa, você guarda tudo, mas para eu guardar, eu me pego muito o momento, o cenário em que eu estou vivendo. E eu me lembro muito de duas cenas, uma com o Marco Aurélio, quando ele fazia o programa com o Sebastião na Rádio Boa Nova, e o outro foi o Marcelo, que leu essa seguinte frase e que eu não esqueço da página, porque foi o contexto que me fez lembrar. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, na página 345 do primeiro livro, ela fala: quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro. Futuro significa consciência, por faltarem ali os alicerces para sua edificação. Então, quando a gente foi na vivência lá em Olímpia, Sebastião falou de viagens do tempo. Primeiro, ele falou da projeção no futuro, a ressignificação do passado e o eterno presente. Então, eu primeiro busco, né, através da minha proposta, para que eu quero sair da minha casa e ir para o mercado. Quais são os caminhos que eu faço para ir para o mercado? Será que não existe um caminho mais curto? Um caminho mais longo? Um caminho mais seguro? E aí eu pego as informações, mas o caminho mais curto até a consciência é a minha proposta e a extensão aqui os benefícios, né? E a extensão desses benefícios. Esse é o caminho mais curto. E aí você tem que fazer como Zaqueu, descer da árvore, que seria da copa da árvore, que é a mente, e você enviar essas informações para o seu corpo. Porque se a gente não fizer isso, quem vai estar coordenando a minha mente seriam os vícios, as paixões, o entorno. Eu ficaria buscando o entorno. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só para encerrar. Essa semana foi muito desafiante para mim. E por causa da proposta que a gente fez no final em relação ao pensamento. Mas foi muito benéfica, porque eu percebi que quando você projeta no futuro, fica mais fácil. Como projetar no futuro? Você lembrar de alguma coisa mais edificante, ou até mesmo se vendo, resolvendo a situação. O corpo acalma. E hoje à noite, por exemplo, ontem à noite, a internet caiu. Eu fiquei sem internet. Eu falei assim, gente, e é no domingo que eu mais uso a internet. Meu corpo estava pilhado. A adrenalina lá em cima. Aí eu só disse para o meu corpo, se acalme. Nisso que eu ia dizendo, se acalme, dormi. Não demorei muito. Bom. E a internet voltou, né, Pamela? Então 6h30 da manhã. Senão, eu já estava fazendo meu plano B. Eu ia participar da live no 4G, mas eu ia participar.
Mas acontece o seguinte, você não... É uma coisa que eu preciso me acalmar, que é no sentido... Bom, se eu... É aquilo que até o Eurípides e o Sebastião falou, eu tenho que confiar. Primeiro eu confio, eu sei e me torno. Você vai trabalhando nas 3 fés. A fé cega, que você confia em quem... Porque você não está a esmo. A gente precisa entender isso. A gente não está sozinho ao léu. Você está em missão sua, ou da sua família, ou de alguém maior, você está em missão. E aí, depois, você entende o processo, se acalma, porque você não consegue ir para a mente se você não se acalma. E assim você resolve as coisas. Lindo, linda essa experiência, né? E é o que a gente vem ouvindo e às vezes não pratica, né? Em termos de meditação, né? Então, é meditar o tempo todo, é você estar com essa sintonia, né? Com estar presente, né? Como a gente falou aqui, né? Às vezes estou de corpo, mas a mente não. É estar em conjunto, né? Tá tudo aqui, né? Você tá com seus ouvidos atentos, a sua mente está atenta, a sua respiração está atenta. E essa questão da fé, de confiar, né? E de acreditar, eu até lembrei aqui da frase que a gente sempre fala, né? Que é um consolo, né? Quando você fala assim, você não tem certeza. Aí você fala assim, não, mas vai acontecer o que for melhor. Quando você fala o que for melhor, né? Então você está demonstrando que você sim, acredita, está planejando, mas se não acontecer aquilo que você quer, vai acontecer o que é melhor, né? Então é isso que a gente tem que estar entregue, nessa confiança, nesse amor, que é uma entrega, né, Pamela? Vou passar para a dona Miriam e depois eu volto com vocês. A dona Miriam não fala hoje. Podem falarem, que realmente a mente é um laboratório, que as pessoas falam assim, já ouvi várias vezes as pessoas pensando, né? Que será que ela está pensando? Está traquinando alguma coisa? Né? E às vezes está para o mal, né? E a gente está pensando, traquinando, entre aspas, para o bem. Né? Nós estamos aqui hoje, no sábado, como a gente fala no domingo também, né? Um domingo que poderia estar passeando, estar fazendo uma coisa ou outra, mas nós estamos aqui com o pensamento, né? Em pensamento. Eu posso, que nem esses dias eu faltei, por causa que eu estava com a minha mãe doente, mas eu estava em pensamento com vocês, né? Não estava ao léu, né? E a gente é um laboratório mesmo, que a imaginação da nossa mente faz assim coisas maravilhosas, como a Pamela falou, né? Comentou. Às vezes eu fico a mil também, sabe, Pamela? Aí eu tenho uma tática muito boa para me ficar relaxada. Eu vou lá nas minhas flores, no meu orquidário, converso, olho, fico passando a mão nelas, aí eu olho que está aquele brotinho, aquela florzinha que está nascendo, aí já tira tudo, aí volta no normal, porque às vezes a gente fica mesmo, né, perdida, apavorada, porque que acontece, né, que vai acontecer. Mas não, como diz o grande ditado, para que sofrer antecipado? Porque, na verdade, né, o que acontece? A gente... uma vez eu me lembro de uma palestra do Sebastião, ele falando, inclusive essa palestra tá no YouTube. Ele fala das frequências mentais
Então, um estado de alerta, né? Um estado alfa, beta, teta. Então, eu estou em alfa, né? Então, o alfa é esse estado de relaxação, ou relaxamento, né? Então, só o fato de você respirar, você já consegue entender. E uma coisa muito interessante, sabe quando é que vem as minhas intuições? Quando eu estou comendo. Quando eu relaxo, aí vai vindo tudo aquilo que eu preciso resolver. Aí ele vai vindo, por exemplo, eu ia te mandar o vídeo para você colocar no, no StreamYard. Aí eu fui pentear meu cabelo, me arrumar. Veio, eu falei assim, Pamela, não precisa, você entra no estúdio, já coloca e, e dá menos trabalho para a Adriana. Então, assim, as coisas vêm numa boa. Assim, esse é o processo de intuição, né? No sentido, não precisa alguém de fora falar. Claro, quando você não tem. Aí, para isso, tem as leituras, as boas músicas, a boa conversação, porque isso tudo é uma troca, é uma alimentação. Então, para alguém que está deprimido, ou às vezes a pessoa não consegue conversar, mas uma música que você coloque em volume zero já ajuda bastante. A música, a música é muito relaxante, né, Pamela? A música é maravilhosa, não o pancadão, né? Vamos dizer, mas uma música gostosa que faz sair de órbita, vai lá em cima. Eu gosto muito, muito de ouvir música para relaxar. Só que eu não gosto zero, eu gosto de música alta. Eu ponho fone de ouvido, ponho metal, parece que lava a minha alma. Porque a frequência musical, né, as ondas sonoras, elas adentram as nossas células que estão na frequência, né? Elas captam a frequência. Então, é como a senhora falou, às vezes o pancadão, né, vai deixar a célula pancada, né? Agora, a música mais suave, ela vai ter uma tendência de ficar mais harmonizada, né? Então, por isso que a quinta sinfonia ou a nona sinfonia de Beethoven já tem estudos, né, que ela cura, sim, né, doenças graves, né? Porque faz um frequenciamento celular, né, que vai modificando a sua estrutura e ele vai buscando. E aí, lógico, agregado com o pensamento, a intenção do ser humano, porque não adianta nada eu pôr a música ali, meu pensamento está em outras coisas, né? Então, isso aí é interessante. Mas a música, ela vai trabalhando, mesmo que você coloque, eu aprendi isso com... Mesmo que o pensamento não tá ok, né? Eu coloco música de sons de pássaro, de cachoeiras, né? Então, me adentro lá, o meu pensamento vai naqueles pássaros, nas cachoeiras, aí sai a coisas maravilhosas aí, nessas músicas aí que você pensa. E essa pesquisa que você falou do Beethoven, a nona sinfonia, a quinta sinfonia de Beethoven, é da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, isso saiu até em jornal e já está espalhado na internet. Eles pegaram uma célula e colocaram essa quinta sinfonia de Beethoven. E aí, são 40 minutos de quinta sinfonia. Porque às vezes a gente só conhece o prelúdio, mas o prelúdio é a introdução. E aí, são 3 partes a música. Eu sei porque eu usei essa música no momento que eu mais precisei. Eu sabia da medicação, eu usava todo dia. E pode pôr no volume zero, né? Pode botar no volume zero, porque às vezes, dona Minha... Minha filha espiritual, então, para pôr para minha netinha, porque aí ela
Porque eu não sei se ela vai... porque ela é um espírito sensacional, né? Às vezes ela vai querer ouvir, mas às vezes eu falo para ela, põe no volume 0 se ela não se adaptar, né? Eu já fiz isso em sala de aula, porque se você colocar as pessoas que não estão acostumadas, uma vez Ou, se for para foco, esquece. Não, uma vez, uma pessoa, ela estava chateada, porque ela colocou uma música frequencional, só uma vibração. A pessoa ficou irritada. Ela, que é isso? E estava no volume baixo. Aí eu falei para ela, coloca no volume 0. E eu ouço, de vez em quando, antes era frequente, hoje eu coloco meu despertador, coloco música frequencial a noite inteira. Volume 0, porque se tiver um pouquinho de volume, eu já acordo. Entendi. Interessante. Né? Hoje, vários ensinamentos hoje. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Hoje eu pedi permissão para eu ler. Posso ler? Veio aqui para eu ler, eu vou ler. Aí vocês comentam. Eu não comento. Bom, nós estamos na página 54, né? Nós terminamos o parágrafo ali, portanto, é um Deus de fato, né? Onde fala a questão do espírito, né? Que em plano menor ele acaba sendo também onipotência, onisciência e onipresença no seu universo, no nosso universo corpo físico. Vamos lá. Faz-se imprescindível compreender que os elementos que dão forma e função ao pensamento no campo ou laboratório mental são a inteligência, o sentimento e a imaginação. A inteligência dá o start, estabelece o campo de trabalho e a função da arquitetura em pauta. O sentimento qualifica os elementos correlatos e aprimora a gestação que se prende. E a imaginação encarrega-se da elaboração da forma do que se elege e determina as minúcias de tal edificação. A palavra dá movimento a ideias e aos ideais, por meio das roupagens em que se transmuta, verbalizada ou não. A palavra verbalizada representa a ordem verbalmente expedida. A sua mentalização, ou seja, a palavra não verbalizada, estabelece a ordem e a destinação do evento estatuído. Consequentemente, com a atitude levada a efeito, concluir-se-á o tentame previamente arquitetado. O verbo tornar-se-á carne e habitará em seus veículos de expressão. Permutará com o entorno os seus valores inatos e os recursos latentes ao seu dispor, em benefício de todos, de modo igualitário, equânime e incondicional, por ser o bem do conjunto, o eterno princípio e o bem eterno, a lei suprema. Bom, só neste parágrafo aqui já tem muita coisa, né? Porque ele foi detalhando, vou deixar vocês falarem, né? Eu já comecei a falar, né? Ele foi detalhando o processo, né? Dos 3 itens importantes desse laboratório mental, né? Inteligência, sentimento e imaginação, e como eles caminham. Vamos lá, começamos com Pamela, seu comentário. É muita coisa aqui para comentar, eu pensei que você fosse discorrer, mas... Eu discorro, mas é que eu falei, eu vou dar a oportunidade para vocês. Não, primeiro porque é o seguinte, o Leon Denis chama isso de potências da alma, né? E ainda tem os desejos que alavanca
para que a gente possa atingir esse laboratório mental. Então, e aí ele mostra aqui a questão do pensar, o sentir, o falar e o agir, né? Que, na verdade, a gente chama isso de alinhamento dos corpos. E também, consequentemente, eu alinhando os chakras, eu vou alinhar os corpos e eu tenho, consequentemente, a sublimação da minha consciência, né? A expansão consciencial. Porque nesse trânsito, vamos dizer assim, o nosso corpo, ele precisa de alimento e ele, ao mesmo tempo, vai alimentando o perispírito, né? O modelo organizador biológico, depois vai para o campo emocional, campo mental. Então, conforme eu vou pensando de forma positiva, esses veículos de expansão, eles também vão recebendo alimento e eu também vou sendo alimentado, porque outros elementos, que não precise ser do campo físico, né? Um alimento mais denso, como um pedaço de carne, um pedaço de pão, por exemplo, mas eu me alimento de corpos mais sutis, como o ar, a água, e principalmente dos elementos emocionais que já foram pregnados por outros seres nesse ar, nessa água e até mesmo nesse alimento. Isso que é mais interessante. E conforme eu vou pensando, eu vou atraindo esses elementos e vou criando outras formas, que isso também vai facilitar a expansão consciencial. Maravilha. Vamos lá, dona Miriam. Ficou para você desse parágrafo. Eu vi assim, Adriana, que as palavras, né, como nós estava no texto de domingo passado, que as palavras é um pensamento, né? E pensamento, aliás, né? O que pensar dará um movimento. Então, se você mentalizar, né, coisas boas, materiais, nós conseguimos, com a força do pensamento, nós construirmos. Eu vejo uma coisa, eu tive uma vivência de há muitos anos, muito, acho que uns 18 anos, eu fiz o curso de aprendiz do Evangelho na casa da Seara do Mestre, e no dia da gente fez deram uma cardinetinha que você colocava lá os seus pontos positivos, né, e negativo. Aí, na positiva, eu coloquei, né, eu pensei e escrevi, deu muito certo. Eu pedi que eu conseguisse comprar uma residência, uma casa, né, e realmente eu consegui. Passou-se um tempo, eu peguei essa cardinetinha, eu olhei, eu falei, olha só como o pensamento e as minhas palavras deram força. Eu consegui essa casa que a gente comprou, né? Teve várias coisas que eu pensei vai acontecer e eu vou contribuir para fazer isso. Então, a gente constrói com o pensamento muito forte, é uma potência muito grande, o pensar para o bem, né? Não para o mal. Então, você visualiza aquele desejo, você dá forma certinho no que você quer, se você quiser, né? Então, a gente tem essa potência de pensamento. Adriana, rapidinho. Eu estou rindo aqui porque você falou disso, eu me lembrei de uma amiga minha, que eu moro a mais ou menos, acho que 100 quilômetros de Aparecida do Norte.
Então, qualquer coisa, pessoal, passa final de semana em Aparecida. E uma amiga minha, ela chegou e foi para Aparecida do Norte e virou para o marido e falou assim: a próxima vez que eu venho aqui é para agradecer o carro. Em menos de 40 dias eu já estava com o carro na mão. Ela verbalizou e aquilo se tornou carne, né? Que é o verbo se torna carne. Então, eu com esse parágrafo aqui, né, dessa questão da inteligência, do sentimento, da imaginação, que nós vamos trazer ao verbo, né, e vamos trazer na forma de palavra, porque daí você tá materializando, né? Porque até então eles estão imateriais quando estão no pensamento, na inteligência, no sentimento, na imaginação, é imaterial no laboratório mental, né? Se você não falar ou não escrever, aquilo não tem como se tornar carne, né? Olha que interessante o processo que nós estamos trabalhando aqui. A dona Miriam falou assim, ó, para o bem, né? Lógico, aí foi para boas coisas, mas para o mal também, viu, dona Miriam? E aí a nossa capacidade destruidora é tão eficiente que a gente não, aí ao contrário, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo com a gente, né? Então, quando as coisas começam a trupicar e dá tudo errado, observe, né, as palavras que você está utilizando, observe o sentimento que você está transferindo para aquela situação, observe, né, o primeiro pensamento que você tem sobre isso, que aí sim você vai estar trabalhando, aí você tem que fazer o reverso, né? Ir lá para observar para que direção a minha inteligência está mandando, para ter esse tipo de sentimento, que pode ser medo, pavor, apego, um sentimento não legal aí, né? Aí me leva à imaginação destruidora, que eu acabo verbalizando, né? Ou escrevendo. Normalmente, nessa situação, lógico, eu não quero mal, por isso que ela falou assim, para o bem, né? Quando eu faço para o bem, porque para o bem você faz um esforço de estar consciente no processo. Para o mal, basta você não fazer nada. Aí que você entende, né? A questão do bem e o mal, lá na Gênese, né? Do livro de Allan Kardec, né? Então, para fazer o mal, basta ficar parado. Por quê? Porque realmente não há uma consciência desse processo, né? Você não tem isso tão vivo dentro de você. Então, eu achei assim algo fundamental nessa discussão nossa aqui, nesse comentário, né? Desse processo do verbo que torna-se a carne, né? Para todo mundo poder visualizar. Vocês trouxeram casa, vocês trouxeram carro, e aí as pessoas conseguem visualizar. Visualiza-se você que está doentinho aí, com saúde, né? Às vezes a gente fala assim, não, impossível, eu estou com uma doença incurável para a medicina. Visualiza-se com saúde, dominando o seu corpo, né? Esse corpo já falta um membro, vamos supor que eu não tenho uma mão, né? Como que ela vai formar a mão? Mas visualiza-se melhor e agindo e fazendo tudo que as outras pessoas que têm a mão fazem, né? Então você começa a dar força para essa estrutura que você recebeu, que é como eu coloquei antes ali, eu não, né, Sebastião? Que o espírito detém em si mesmo, no plano menor, a onipotência, onisciência e onipresença, né? Sendo Deus com D minúsculo, de fato, do seu micro-universo. Olha que poder nós temos, né? De geração da própria saúde, nem resfriado você pega mais. Não, o pessoal daqui da sala ainda pega resfriado, tá? Não precisa achar que a gente não pega resfriado, a gente ainda pega resfriadinho. Mas, assim, com o tempo, a gente vai aprender de uma certa forma que determinados vírus, bactérias, não vão crescer. Eles podem vir, eu vou acolher e vou transmutar, né? Então, por aprender, utilizar o nosso laboratório mental. Bom dia, seu Luiz Gonçalves. Ele fala que chegou. Mas não está na sala, não. Ele está lá no YouTube.
Deixa eu só falar uma coisa, duas coisas. Você falou que para o mal não precisa nada, né? Eu peguei a página 338 do primeiro livro, que é uma frase de André Luiz e Emmanuel, em pensamento. Ah, não. André Luiz. Para construir é necessário amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento, mas para destruir basta o golpe. E uma coisa rapidinha, a mamãe está aqui do meu lado, e ela lembrou o parágrafo anterior sobre a vontade. O pensamento tem um poder criador inigualável, por ser a fulguração da própria vontade que manifesta a lei que representa a força motriz. Então, a gente usa a imaginação, a memória e a inteligência, né? As três inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. Mas esse é o mecanismo racional. Agora pensei. Esse é o mecanismo racional. E agora, o intuitivo, quem cuida é a mente. A mente não, desculpa, a vontade. Vontade. Porque daí a minha vontade vai buscar, né? A vontade que a gente tem, ela vai buscar aquilo que já foi positivado, né? Que está de acordo com a lei divina, né? Exatamente. Aquilo que a gente já construiu como espírito. Magnífico, né? Nossa. É maravilhoso. Maravilhoso esse assunto, né? Que você fica horas e horas discutindo. Que é a chave, né? Isso. Nós estamos construindo gatilhos mentais que quando a gente estiver, vamos dizer assim, em apuros, a gente vai lembrando disso como um mantra. A gente vai pegando isso e vai... Ah, não, eu me lembrei disso da Adriana. Ah, não, isso aqui a dona Miriam passou e eu consegui passar. Então, isso você não construiu, mas só o fato de você estar pensando, maquinando, imaginando, você vai usando, vai ser como uma farmácia para a hora que você quiser. Às vezes eu não preciso falar nem com a Adriana 3 horas da manhã. Eu me lembro daquilo que ela já falou. É verdade. Chama uma farmácia, né? Pois é. Por exemplo, uma vez eu estive com várias dúvidas, vários problemas assim para resolver. Eu falei uma vez até falei para a Lucy, o Sebastião falou comigo, mas como? Pelas palestras. A palestra ela vai dizendo para você e vai mostrando. Às vezes você está com uma dúvida e a própria palestra ele vai te responder. Mas a resposta, né, é você ter a pineal, né, que é o nosso sensor, ligadinho, né, o nosso radarzinho, né? Então você manda um comando mental lá, né? Pensou, do seu laboratório, você manda esse comando e aí ele começa a buscar, né? A buscar. É lei da atração, né? É a lei da atração, porque você vai estar naquela frequência, né? Alerta para aquilo que você realmente necessita naquele momento. Antes de darmos continuidade aqui, nós já estamos na página 55, quem tem o livro, né? Vou dar o meu bom dia. E a Amanda fez um comentário aqui, ó, que ela não sabia do uso do volume 0 para frequência, meninas. Já vai aplicar, isso mesmo. Eu estou aqui com o meu ligadinho, né? Eu estou meio viciadinha num grupo, não sei se vocês conhecem esse grupo, né? Que trabalha, ele chama Fruto Celestial. Então, eles trabalham mais na linha xamânica, as músicas são bem gostosas mesmo. Qual é o nome?
Fruto Celestial. E tem bastante... Depois eu posto lá no grupo. Tem bastante letras de positividade, sabe? Frases que tem a ver com o Ho'oponopono e que aquilo vai ressoando na tua mente. É muito gostoso. Isso eu aprendi foi com o Sebastião. Ele falou exatamente, numa das palestras, ele falou do volume 0. E eu já usei em sala de aula, e assim o resultado é fantástico. Eu vou usar agora quando eu for na jornada. Eu faço um projeto aqui em todas as escolas, no MS, tento ir em todas, né? É brincadeira que eu vou em todas, né? Eu já consegui 30 escolas, mas eu quero ampliar mais. Porque, né, temos mais de 300, 500 escolas no estado. E aí eu trabalho com ensino médio, né? E às vezes você percebe que é difícil chegar numa sintonia com aquele jovem, né? E agora, com essa dica aí, eu vou levar em volume 0 e já vou ensinar a minha equipe, porque realmente funciona. E eu tive, Pamela, essa notícia através de uma amiga que ela recebeu um espírito, e o espírito comunicando comigo, conversando, ele falou assim, você usa as músicas na frequência 0. Só que eu esqueci. E agora você falou, me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, ele falou, e agora o Sebastião também comentava sobre as questões frequenciais, eu não lembrava do 0, né? Mas olha aí, né? Um ensinamento que vai se reafirmando e vem de locais distintos, né? Locais. Como, por exemplo, porque são frequências, e a frequência você não precisa passar pela questão dos sentidos que nós temos por hábito. E eu vou, assim, fazendo o trabalho de edição, de compilação eu tenho que revisitar de vez em quando os programas mais antigos do Despertar. E na época eu tinha ido para um médico e ele falou: olha, sua vitamina C está baixa, você tem que. Ele me deu a goiaba para repor. E aí eu estava ouvindo, fazendo as minhas coisas, lavando a louça, eu estava ouvindo. Era o Luiz e o Sebastião conversando, um dos primeiros programas. Acho que foi o Sebastião que falou sobre o tomar vitamina C em jejum. Tomar um limão, um suquinho de limão que você faça. E eu fiz isso. Saiu do quase 0 para quase 2, para mais de 2. Em um ano que eu faço isso. E hoje a gente faz aqui direto. Aumenta suco gástrico. Por exemplo, quando eu estou com cólica, eu não tomo mais medicamento. Se eu não consigo pela respiração, eu tomo um copo de suco de limão. Não açucaro. Coloco água, misturo. E uma vez eu estava com um enjoo imenso. Aí eu falei para a moça, se eu tivesse um limão, eu tomaria. Dito e feito. Não tive mais ânsia de vômito, nada. Lindo, hein? Fantástico. E aqui seu Luiz coloca, né, que geralmente nos estudos sérios da doutrina, se o estudante desatento, seu espírito é abastecido para o uso no dia a dia, alertando a alma no aprendizado. Você entendeu, Pamela? Sim. Então explica aí, porque eu tive dificuldade na hora que eu li aqui. Assim, porque, na verdade, é como até o próprio Sebastião fala, que se nós estamos em Deus, nós o tempo todo somos fecundados por espíritos, mas é como se fosse uma pilha, saúde, uma pilha. Então, nós somos um dínamo. Então, aqui nessa sala, tanto dentro da sala quanto no chat, o pessoal assistindo a gente, nós, ao mesmo tempo, somos inconscientemente abastecidos. Mas o mais eficaz é que se nós estamos conscientes, porque o efeito ele é maior, ele é mais potente, porque eu estou presente, entendeu?
E o que me chamou a atenção na vivência sobre o tema, viagem no tempo, é que exatamente você trazer para o consciente, estar consciente, porque, por exemplo, se eu estou consciente, se a dona Miriam falar para mim algo que me desagrade, eu não preciso nem perdoá-la, porque perdoar é transformar essa energia malfazeja que eu absorvi em uma energia benfazeja. Perfeito. Diga, dona Miriam. Não, perfeito a explicação da Pamela. E aqui, seu Eurípides, não dão um bom dia. Os nossos meninos hoje, tudo longe, né? Sobre isso que são só as meninas passando dicas e receitas aqui. Bom dia, Eurípides. Quando estamos com a frequência em equilíbrio, as possibilidades são infinitas. Isso é uma máxima, né? E a grande questão, né? Eu acho que eu vim nessa terra fazer o curso de Ciências Contábeis, porque trabalha balanço e balanço é equilíbrio, né? Equilíbrio entre as contas, né? Devedoras e credoras. Então, e aí eu brinco que o balanço da vida, né? O balanço da vida tem que estar em equilíbrio, né? E isso é o grande desafio nosso, né? Para a gente poder frequenciar em equilíbrio, né, Pamela? Você estava falando em questão profissional, sexta-feira eu tive que sair para resolver uns problemas, e eu encontrei com uma moça da casa espírita, né, que por hora a gente frequentou por um tempo, né? Desde quando minha mãe chegou em Resende, a gente frequentava a casa. E aí ela pinta, e ela estava falando das tintas importadas, que elas são tóxicas, né? Tinta a óleo, ela pinta com tinta acrílica, e no final só o detalhe com a tinta a óleo, né? Aí eu pensando naquilo que eu já tinha estudado a respeito do Ramatiz aos domingos, né? Ele estava comentando, eu pensei assim, nossa, a profissão, ela calha muito aquilo que eu tenho que transformar dentro de mim, e você corroborou com isso, porque eu me lembrei de pintores como o Portinari. Ele morreu por causa do chumbo que tinha na tinta e outras coisas tóxicas, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aquele filme O Mágico de Oz, muitos ali ficaram com a saúde prejudicada por causa da maquiagem pesada ali. Eu assisti um vídeo, falando sobre essa parte oculta, né? O lado oculto desses tipos de filme. Então, metal pesado, né? Um Homem de Lata com aquele metal pesado, era borracha, né? Era borracha ficar grudada no rosto da pessoa. Então, eu percebi com o estudo do Sebastião que nós estamos na profissão certa. Você buscou a balança, o equilíbrio, e eu com a biologia, a reconstrução do meu próprio corpo, porque eu entendo o corpo, fica mais fácil. Eu falei para minha mãe que eu queria ser odonto, eu acho que era porque eu admirava a minha dentista. Aí minha mãe falou assim: você não tem coordenação motora, por causa da dificuldade motora, né? Que eu sempre tive, né? E agora melhorou, né? Está melhorando com o despertar da consciência. Então eu quero fazer medicina. Ela, por que você não procurou algo que você gosta? Você gosta de ciências. Aí a minha professora de ciências falou assim: você vai ser bióloga? Eu falei assim: não, eu não vou ser bióloga. No primeiro ano eu ia ter aula com ela de novo. Professora, eu vou fazer biologia. E estou aí, e eu estou gosto, não me vejo fora da sala de aula falando sobre corpo humano, genética, planta, embora eu não goste de trabalhar com planta, trabalhar com animal, mas eu gosto muito dessa parte orgânica e da evolução. O processo, né, da ciência em si.
Eurípides continua aqui, ó, comentando o que você falou aí. O chumbo e o alumínio são extremamente agressivos à saúde humana. Muito bem, terminamos aqui os comentários. Eu vou ler mais um parágrafo, a gente faz um comentário e encerramos, pode ser? Então, vamos lá. No final do 3º capítulo da obra O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, página 113, enfatizamos que o evolver e o despertar da consciência do átomo primordial ao degrau que se classifica como angelitude é uma verdade irretorquível a que todos estamos submetidos e pela qual ansiamos. Por conseguinte, de modo idêntico, em gênero e grau, trata-se de uma fatalidade da qual jamais poderemos nos eximir. O périplo intérmino e sal da Terra, o átomo conceitual, a luz do mundo, estado da consciência crística, quando poderemos dizer em alto e bom som: eu e o Cristo somos um. Degrau evolutivo em que proclamaremos: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. G.L. esqueci agora. Capítulo 2, versículo 20, Pamela. Gálatas. Gálatas, meu Deus do céu, deu branco. Gente, finalizando aqui, então, com esse parágrafo, né, que vai nos remeter ao despertar da consciência do átomo ao anjo, e que fechamento fantástico, né? Mostrando para nós que esse compromisso nosso, né, do despertar desde o átomo primordial, quando fala primordial, princípio, né, lá, iniciante, até chegar à angelitude, e aqui ele traz, então, o que seria o sal da terra, esse mesmo átomo que ele está comentando, para chegar à luz do mundo é a angelitude, até que a gente chegue nessa fase fantástica, né? Eu e o Cristo somos um, né? Esse aí é o nosso anseio, né? Vamos lá. E uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse parágrafo ele resumiu o livro inteiro. E assim, e os 3 livros são trajetórias parecidas, né? Ele não deixa de não falar da trajetória de átomo ao anjo, né? Mas é outro viés, mas ao mesmo tempo ele mostra que isso também é feito dentro da gente. Nós transformamos o que há de sal da terra em nós em luz do mundo, em luzes. Luzes do conhecimento, luz da verdade, entendeu? Então, não parar, né? Não precipitar e não retroceder. Ou seja, é um contínuo infindo dentro, até mesmo dentro da gente. Exatamente, hein? Fechamos ainda esse parágrafo com chave de ouro, hein? É verdade, dona Miriam, né? Porque a partir do momento que a gente conseguir pronunciar, né? Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, como está em Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 20. Já pensou, Pamela? Mas eu posso falar uma coisa bem consoladora para você? Primeiro que a gente está sempre em construção, né? Jesus, o Cristo, o planetário, estão sempre em construção. Tanto é que o processo evolutivo, ele é infindo. E eu posso dizer para você, com todo respeito, que você já se tornou uno com a sua própria consciência, nas coisas, até mesmo na sua universidade, naquilo que você faz. Uma vez eu estava no mercado, estava falando isso para minha mãe, eu falei assim, mãe,
eu não preciso me tornar o Cristo. Inclusive, na página 218, quando ele fala que nós já não precisa necessariamente nos... não precisa a gente... Aqui, ó, não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que se já fez uno com ele. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que a gente se espelha. Por exemplo, eu quero ser um jogador de basquete. Então eu penso já no melhor jogador de basquete do Brasil. Ou até mesmo, eu almejo ser a Adriana como professora. Então, você já se tornou para aquela pessoa, você é o Cristo dela, naquela parte. Então, não necessariamente você precisa chegar a essa perfeição para você falar isso com o seu corpo. É naquele momento de lampejo que o seu filho fica assim, nossa, mãe, não entendi. Caramba! Você se tornou Cristo para ele. Sim, é que às vezes a gente fica aqui, né, almejando realmente a figura do Cristo. Aí eu fico pensando na minha impossibilidade, né, de chegar ao Gólgota e me entregar da forma como ele se entregou, né? E talvez não é assim, né, Pamela? Exatamente. A gente vai nesse evolver, como diz Luiz Gonçalves aqui para nós, ó. Evolver, mesmo que desenvolver-se, ele comentou um pouquinho antes da sua fala, gradualmente, transformar-se continuamente, evolucionar, evoluir, né? No périplo interno, caminho interminável, ele está repetindo o que está aí no texto, mostrando para nós, né, essa necessidade da gente entender que é um processo, né? É isso mesmo que você colocou. E assim, no nosso micro-universo, onde somos deuses, né, com D minúsculo, nós também fazemos esse papel muito lindo que você colocou aí agora e realmente nos conforta e nos consola a seguir avante. Por exemplo, eu só vou ler a mensagem do Eurípides, aí já passo para você. Com consciência universal, nós evoluímos através do que conhecemos e vivenciamos. Assim, então, nós transformamos em consciência que atravessa as dimensões. Profundo isso, hein, Eurípides? Vai vir para a sala semana que vem explicar. Aí, ó, eu quis dizer como. Deixa eu ver. Como consciência universal nós evoluímos. Como? Não é com a. Como consciência universal nós evoluímos, através do que nós conhecemos e vivenciamos. Assim, então, nós vamos transformando, né? Transformamos em consciência que atravessa as dimensões. Rapidamente aqui, Adriana, falando do próprio texto, do próprio título, o Criador e a criatura. Então, o Criador não necessariamente possa ser o universo cósmico, mas o nosso próprio universo. Somos criaturas, almas do nosso Criador, porque nós estamos no espírito também. Entendeu? Então, isso tudo a gente pode fazer dentro do nosso próprio universo. E na verdade, porque existe a vontade cósmica e a vontade da própria alma que pensa. Exato. Como está tudo interligado, né? Não tem como a gente se destacar, né? Está todo mundo junto, né? Então, é por isso que há essa confusão, né, do pessoal, como que é o tudo uno, né? Como que é tudo isso? Mas é que mesmo no teu processinho pequeno aí, você faz parte do movimento da criação. Né? Somos criaturas, nós criamos, nós não criamos, mas nós fazemos parte da criação, né? Então, olha como que a inteligência suprema, o que ela criou, faz a multiplicação.
faz a própria criação existir, né? E isso é ad infinito, que não cabe hoje a gente buscar a régua para entender tudo isso ainda, não. É aquilo que a gente chama de sinergia. Então, por exemplo, nós estamos em várias dimensões. Eu estou em Resende, você está em Dourados, o Luiz está em Três Lagoas e tantos outros, a Miriam em Piracicaba. Então, quer dizer, são várias dimensões que se unem num só organismo. E é exatamente o que acontece com o nosso próprio corpo. Adriana, eu acho que seria interessante nós ler a citação, né, que o Sebastião falou, do capítulo, da página 113. Ah, tá. É do primeiro livro. É o primeiro livro. Isso que é hiperlink. Hiperlink, ele faz hiperlink. Era tão... Ai, ai. Eu já falei para ele fazer o livro digital, ele não quis fazer, né? Falei, Sebastião, livro digital, a gente faz, pá, clica aqui, já cai lá. A citação, página 113. O último citação dele. O processo de evolução. Sim. Esse, né? O processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios, sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Nos automatismos primevos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se, a partir daí, pelos campos vibratórios da intuição. Telepatia pura, né? Chegaremos lá. Mas isso é um processo de evolução, porque olha só. Mas você comentou da telepatia que vocês já usam, né? As pessoas não têm consciência que vocês estão telepaticamente conduzindo a conversa ali, naquele atendimento que você comunicou antes para nós, né? E aí, telepaticamente, vocês dão um recadinho e eles acabam respondendo, né? Porque eles estão suscetíveis, né? Estão buscando ali, né? E eles captam, né? É incrível. E a mesma coisa, uma vez eu estava numa palestra do Sebastião e eu percebi que não teria tempo para perguntas e respostas. E eu tinha uma dúvida. Joguei no ar, ele respondeu. Mentalizou e aconteceu. Não, eu falei assim, gente, seria tão interessante, porque tinha muito a ver com o que ele estava falando. Aí eu não sei o que aconteceu, eu joguei no ar e falei assim, deixa, eu. De repente ele pegou e respondeu. Eu falei assim, nossa, como é que são as coisas? E a gente tem que aprender a valorizar, porque antes eu percebia assim, até brincava, né? Fazia chacota, né? Desse processo telepático, de você pensar o que eu estou pensando, de ter esse sinergismo. E eu percebi que isso faz parte do processo de desenvolvimento da mediunidade. Então, a gente não. Isso é uma sensibilidade, isso é o desenvolvimento do lado feminino em nós. Então, se a gente fica sufocando isso, essa sensibilidade ela não se expande. E a gente precisa expandir essa sensibilidade. Verdade. Nós estamos aqui para isso, né? Exato. Mediunidade do futuro, intuição. Isso. A consciência atravessa as dimensões. Acho que eu já falei isso, né? Estou vendo aqui a anotação.
Bom, vamos nesse momento, então, finalizar, né? Eu quero agradecer infinitamente a presença de todos vocês, gratidão. Vou pedir para vocês permanecerem no canal, que a gente vai postar um vídeo aí que foi feito pela nossa irmã Pamela. Fala, Só Pamela. falar rapidinho que hoje o nosso compromisso não vai ser às 5h30, vai ser às 18h30. De Brasília? Isso, porque a gente vai transmitir a palestra do Sebastião, Lei de Compensação. E pelo que eu entendi, ele vai pegar essa parte do câncer e vai trazer para o processo. Então, vai ser um complemento ao estudo que o Sebastião já está fazendo sobre Ramatiz. Então, e de preferência, a gente também vai divulgar o canal do Centro Espírita Porto da Esperança. Aí, então, que ele vai fazer, de certa forma, vai ser uma divulgação daquilo que ele já vai estar fazendo lá. Então, vai ser uma transmissão. Nós vamos estar junto com ele hoje na palestra. Delícia, delícia. Vou assistir depois. É bem horário do nosso evangelho aqui. Não, é 18 horas, horário de Brasília, 5 horas, horário. 5 horas. A gente assistir, 5 horas, verdade, 5 horas. Então, agradeço, né? Vou passar então para a dona Miriam dar o seu tchau e para a Pamela finalizar, porque ela já passou os recados, mas ela finaliza. E aí assistam no final aqui, nós temos um vídeo surpresa. Que legal. Então, tenha um ótimo final de domingo, né? Bons estudos. E vamos utilizar nossa imaginação com o nosso pensamento com bons frutos. Né? Até domingo que vem, meus queridos. Então, formalizando, né, novamente que a gente vai estudar sobre o pensamento, então que nós possamos, a partir desse estudo, sedimentar aquilo que a gente entendeu, processá-los durante a semana e expandir para a próxima semana, que com certeza nós estaremos com maiores experiências e com maior consciência, que é isso que a gente precisa. Gratidão. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê. Você conhece a si mesmo?
Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.